Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 15 de setembro de 2025, e nosso amigo Paul Craig Roberts está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Paul. Welcome back, Paul. Obrigado, Nima. Paul, let me start with Charlie Kirk. Paul, deixe-me começar com Charlie Kirk. Muitas pessoas, após o assassinato dele, estavam falando sobre a esquerda. Os radicais, você sabe, dizendo que foram eles que o mataram. Mas quando se trata dessa situação com as tentativas de assassinato, tivemos duas tentativas fracassadas de assassinato contra Donald Trump. Não sabemos nada sobre esses caras que tentaram matar Donald Trump, pelo menos o segundo. O primeiro foi morto no local e ninguém sabe quem ele era, ou por que tentou fazer isso. E o mesmo vale para o assassinato de Charlie Kirk. Ninguém sabe quem era esse cara ou qual era seu objetivo principal. Quem está por trás desse sujeito? Porque alguém ir lá, atacar, matar alguém, não faz sentido algum para mim. Qual é o seu entendimento sobre o que aconteceu? Com Charlie Kirk? Sim, com Charlie Kirk. E com o Trump também. Sim, pode ser. Bem, ok. Isso é... Se considerarmos o primeiro atentado contra Trump, havia evidências de que o garoto no telhado não foi quem disparou o tiro. Porque me lembro de ter visto algumas análises. Você se lembra, a pessoa que morreu estava acima do Trump, lá nas arquibancadas. Então, se uma bala é disparada de um telhado em direção ao Trump, que está abaixo dessa pessoa, e acerta sua orelha, como a bala conseguiu? Ela virou para cima e foi. Então, sabe, o fato de o atirador estar lá em cima, atirando para baixo, e mesmo assim alguns desses tiros atingirem pessoas lá em cima nas arquibancadas, isso sugere que alguém estava atirando de um ponto mais baixo. Isso nunca foi realmente abordado, pelo que vi, ou tratado. E nunca ficou muito claro por que esse garoto iria querer matar o Trump. Então acho que isso ainda não foi resolvido. O segundo caso faz ainda menos sentido, e esse julgamento já começou. Não sei se esses julgamentos algum dia encontram a pessoa certa ou te dão a razão. Com o Charlie Kirk também é curioso porque a distância entre o atirador e o Kirk era de 125 metros. Bem, isso é uma longa distância para uma pessoa normal, um atirador inexperiente. Se você está olhando para algo a essa distância, a menos que tenha uma boa mira telescópica, você está olhando para um ponto minúsculo. Se você está usando mira aberta, também está olhando para um ponto minúsculo. E você precisa ser um atirador treinado e experiente. E isso mostrou muito planejamento, porque ele estava em cima de um prédio e já tinha pensado em uma forma de escapar. Então não parece ser um comportamento de golpe. Parece um assassinato planejado. E por isso é difícil acreditar que foi apenas uma reação de um sujeito meio louco, certamente não alguém da plateia. Isso é curioso. Existem outras coisas curiosas sobre isso. Eu não acompanhei de perto, Nima. Tenho certeza de que há muitos espectadores que sabem mais sobre isso do que eu. Mas eu estava conversando com um amigo, um ex-tenente da polícia, e ele disse que os vídeos e coisas que viu eram intrigantes, porque há um vídeo supostamente desse atirador, e ele está andando pela rua com a perna direita rígida, como se não pudesse dobrar. Então ele arrasta a perna enquanto caminha. E o rifle está na perna da calça dele, então as pessoas não veem o rifle. Bem, você não pode subir num prédio com um rifle na perna da calça, e também não pode descer de um prédio com um rifle na perna da calça. E se você olhar o vídeo, de acordo com esse ex-tenente da polícia, ele desce do prédio, as pernas dele estão dobrando, e não há nenhum sinal real do rifle. Parece que ele está com uma jaqueta ou uma camisa ou algo assim na mão, mas não é algo rígido, está meio que balançando. Então, onde está o rifle? E aí descobrem que o rifle está em algum lugar na mata. Bem, como ele foi parar lá? E claro, o rifle tem a munição dizendo pegue essa aqui, ou algo assim. Mas tudo isso parece uma armação para quem quer que eles tenham prendido.
E eu não posso falar durante uma entrevista, ok, esse era meu webmaster na Dinamarca. Escute, de qualquer forma, não é satisfatório. As explicações não são satisfatórias. E o que é realmente curioso é o que aconteceu com os Estados Unidos, que um cara como Charlie Kirk, que não está pregando violência, ele só está dizendo o que há de errado com valores tradicionais. Por que o odeiam por defender valores tradicionais que toda pessoa civilizada entende? Por que você é odiado por representar valores familiares, bom comportamento, responsabilidade? Não faz muito sentido. E eu sugeri que talvez ele fosse visto como uma liderança em ascensão. Ele é jovem, aparentemente tem um grande apelo entre os jovens. Aparentemente, à medida que todos envelhecem, eles ainda o apoiarão. E assim, ele possivelmente seria um futuro candidato à presidência. Mais um como Trump, que é difícil para o establishment controlar. Então, simplesmente se livram dele. Muitas pessoas que estudaram o caso de Martin Luther King acham que o motivo pelo qual Martin Luther King foi assassinado foi porque ele era uma liderança em ascensão, pelo menos para os negros, e falava uma linguagem conciliatória, não hostil. E Ercília não era apenas entre brancos e negros, era entre a América e o mundo. Então, talvez seja essa, Nima. So maybe that's it, Nima. Maybe this guy is perceived. Talvez esse cara seja visto como perigoso porque está se tornando uma liderança em ascensão. As pessoas estão respondendo a ele e então alguma decisão é tomada para tirá-lo do caminho. Mas eu não sei. Sinceramente, acho que nunca vamos descobrir. Ou se descobrirmos, será porque alguém passou anos e anos estudando e investigando o caso. Vai ser como Oswald e John F. Kennedy e Sirhan Sirhan e Robert Kennedy. E lembre-se, o que finalmente trouxe luz ao assassinato de Martin Luther King foi que a família entrou com um processo civil. E o processo civil concluiu que o homem acusado disso e condenado, se não me engano, não teve nada a ver com o caso. Então eu realmente não acho que podemos até conseguir um bom relato, mas não se foi um assassinato intencional, um assassinato planejado, não vamos conseguir. Nunca teremos a história oficialmente verdadeira. Seria preciso pesquisadores independentes. O verdadeiro problema é, se esse cara realmente está agindo sozinho, por que ele odeia o Charlie Kirk? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Temos uma sociedade em que existe ódio irracional, e se alguém diz algo que você não gosta, tem couro. Essa é a part thing. That's the scary part. Paul, o que você acha do comportamento de Benjamin Netanyahu após o assassinato? Ele tweetava a cada minuto, dizendo que era um grande apoiador de Israel, que esses islamistas o mataram. Sabe, ele estava de alguma forma tentando se beneficiar do assassinato de Charlie Kirk. Não só ele, mas também a posição de Israel. Quando você olha para Charlie Kirk e seu comportamento, vê um cara que apoiava Israel. E então começou a questionar o comportamento de Israel. Por que eles estão fazendo isso? E ele foi atrás do 7 de outubro. O que aconteceu naquela data? Isso foi permitido por parte dos israelenses? Havia algum tipo de informação? Eles tinham alguma informação sobre o que estava acontecendo com o Hamas e o ataque deles? Essas são questões enormes. Mesmo recentemente, não sei se você viu, 48 horas antes desse assassinato acontecer, ele deu uma entrevista para o Ben Shapiro no canal dele no YouTube. Ele perguntou por que podemos criticar tudo, como a Covid, mas não a posição de Israel. Um dos nossos amigos me perguntou, por que podemos criticar tudo menos o que Israel está fazendo? Não temos permissão para fazer isso. E como você vê esse comportamento? Benjamin Netanyahu ofereceu grandes fundos para a campanha dele, mas ele recusou. E aqui está o que ele disse em um dos podcasts. O país inteiro é uma fortaleza. Quando ouvi essa história pela primeira vez, tive a mesma reação instintiva que tive no início. Acho isso muito difícil de acreditar.
Já estive na fronteira de Gaza. Você não consegue andar 3 metros sem esbarrar em um jovem de 19 anos com um AR-15 ou uma metralhadora automática, que é um soldado das FDI. O país inteiro é vigiado. Então, deixe-me explicar isso. Nós não falamos muito sobre política israelense, e a maioria de Nimritard não sabe disso. Nós somos 9 escala esteve de do Megiri Serel. The last 9 months, Israel was on the brink of civil war. It's not an exaggeration. This judicial stuff, they were... Não é exagero. Essa questão judicial. Havia centenas de milhares de israelenses indo às ruas porque Bibi Netanyahu estava basicamente redefinindo a Constituição de Israel. Isso não é exagero. Ele disse que o judiciário tem poder demais. Havia protestos planejados para esta semana contra Netanyahu, onde se esperava que dezenas de milhares de pessoas fossem às ruas. Tudo isso acabou, Patrick. Netanyahu agora tem um governo de emergência e um mandato para liderar. Eu não estou disposto. Paul, em outro momento, ele disse que Israel está promovendo uma limpeza étnica em Gaza. Você não vê nenhum tipo de simpatia pelo Netanyahu. E como você consegue conciliar essas duas situações? Netanyahu tentando se beneficiar do que aconteceu e Charlie Kirk, de alguma forma, começando a questionar a posição de Israel. Bem, inicialmente, Charlie Kirk, como a maioria dos conservadores, provavelmente quase todos os conservadores, eles são programados para serem pró-Israel. Isso fazia parte da Guerra Fria. É simplesmente parte da visão conservadora. Então, provavelmente não passou pela cabeça dele ser de alguma forma crítico em relação a Israel, porque não era isso que os conservadores faziam. Mas acho que com o tempo ele foi percebendo algumas coisas. Como ele disse, notou a peculiaridade do 7 de outubro. Na verdade, você não consegue chegar nem perto daquele muro sem ser barrado. E então ele começou a levantar questões, como faz sobre outros assuntos. Bem, o que ele está tentando fazer agora é tirar proveito de sua posição anterior. Houve um artigo, acho que na semana passada, no Un's Review, de alguém cujo nome não me vem à mente agora, mas que costuma contribuir lá. Charlie Kirk was just another Israeli shill. And he had all of these statements and things that Kirk had done. E ele tinha todas essas declarações e coisas que o Kirk havia feito. E eu não acho que o autor inventou isso, mas isso foi no passado. Então sim, o Kirk teve uma certa percepção e começou a notar uma gama mais ampla de coisas que não estavam certas. Bem, acho que agora ele está tentando disfarçar sua posição original antes de se tornar cético. E ao fazer isso, Netanyahu está tentando reforçar a postura protetora dos conservadores americanos em relação a Israel. Sabe, se você olhar, o Partido Democrata agora tem tantos imigrantes invasores e muçulmanos que o Partido Democrata é mais crítico em relação a Israel, e os republicanos nunca são. Então, quando Netanyahu elogia Kirk por sua postura positiva em relação a Israel, ele está tentando reforçar o apoio dos conservadores americanos a Israel, porque, o Kirk era a favor de Israel e é por isso que nós também somos. Acho que essa é a resposta, sim. Ele disse que Epstein era da Mossad em uma dessas entrevistas. E ele foi, com base no que Tucker Carlson disse, à Casa Branca, para conversar com Donald Trump antes do ataque ao Irã. Toda essa insanidade no Oriente Médio. Ele disse que a guerra com o Irã não vamos entrar em guerra com o Irã em nome de Israel. E ele tentou convencer Donald Trump. Ele teve algumas dificuldades em lidar com Donald Trump em relação a esse assunto. Mas no final das contas, você vê cada decisão estratégica por parte de Israel. Atacar o Irã, o caso Epstein, o que aconteceu em 7 de outubro, todas foram criticadas por esse cara, Charlie Kirk. E Netanyahu, o que mais me impressionou, Paul, Netanyahu apareceu na mídia australiana, se não me engano no YouTube. Ele disse que foi questionado se Israel estava por trás do assassinato de Charlie Kirk. Por que ele precisa fazer isso? E porque ele sabe cada pergunta que vão fazer para ele durante a entrevista. Por que, na sua opinião, ele aceitou responder isso? Well, there
there are a lot of people now. Bem, há muitas pessoas agora nas redes sociais dizendo que Israel está por trás do assassinato de Kirk, que Israel fez isso. E acho que dizem isso porque Kirk deixou de ser um apoiador cego e irrefletido de Israel para se tornar um crítico. E ele estava se tornando um crítico cada vez mais intenso de Israel. Bem, Kirk era a voz da América conservadora, muito mais do que Donald Trump é. E então, aqui está a voz da América conservadora se afastando do amor e carinho por Israel. Então eles o mataram antes que ele pudesse levar os conservadores com ele. Portanto, acho que as pessoas que fazem esse argumento, sabe, têm um argumento razoável. Quero dizer, pode ser totalmente verdade. Não sei se Israel o matou, mas o argumento que as pessoas estão fazendo faz sentido. The argument that people are making, it makes sense. It's a possibility. É uma possibilidade. Em outras palavras, Charlie Kirk, ao ser o líder mais popular dos conservadores, especialmente dos mais jovens, e se voltar contra Israel, pode ter levado todos os conservadores a começarem a pensar sobre Israel, e não apenas manter esse apoio emocional cego a Israel que eles têm desde a Guerra Fria. Israel era nosso bastião no Oriente Médio, impedindo a União Soviética de tomar conta e tudo mais. Então, é totalmente possível que as pessoas possam concluir que iriam matá-lo, porque, caso contrário, vão perder o movimento conservador. E se perderem isso, já perderam mais ou menos uma grande porcentagem dos democratas e dos estudantes de esquerda que estavam protestando nas universidades sobre os palestinos em Gaza. Então o controle deles sobre os Estados Unidos estava sendo questionado. Talvez seja assim que você viu a situação. Então eu não sei, não posso argumentar a favor ou contra, mas acho que posso explicar por que o argumento deles não é apenas antissemitismo. É que agora havia algo em risco. O grande porta-voz dos jovens conservadores está começando a questionar Israel. Bem, se os conservadores fizerem isso, o que acontece com o apoio a Israel? Eles meio que têm um controle absoluto sobre os Estados Unidos e sobre a forma como as pessoas pensam. Quando até mesmo estados conservadores aprovam leis dizendo que você não pode ter um contrato com o Estado se criticar Israel, isso fica evidente. Eles não querem perder esse tipo de poder. E por isso, matar Charlie Kirk faz todo sentido. Charlie Kirk makes perfect sense. I do think that it was Eu realmente acho que foi uma execução profissional. Isso foi, sabe, matar um cara com um tiro a 125 metros, quer dizer, pode ter sido sorte cega, mas as pessoas não fazem esse tipo de disparo em campo aberto se não tiverem perspectiva de sucesso. Então quem fez isso sabia que ia acertar o alvo. Não vi nenhuma evidência de que esse assassino que estão culpando, mesmo que tenham pego o cara certo. Pelo que eu vi, ele não confessou, então não sabemos se é o cara certo. Quero dizer, Oswald não era o cara certo. Sirhan não era o cara certo. O cara que culparam pelo assassinato de Martin Luther King não era o cara certo. Como sabemos que esse é? Paul, uma das dificuldades que o governo Trump está enfrentando no Oriente Médio é o ataque ao Catar. Países islâmicos estão se unindo no Catar. Eles estão discutindo como responder ao que Israel fez, o ataque a uma parte de Israel. E vemos Marco Rubio indo a Israel, conversando com Netanyahu. Aqui está o que Netanyahu disse durante essa visita. Ele estava ao lado dele, falando no púlpito ao lado de Marco Rubio. Estou respondendo a sua pergunta, que é que o ataque do Hamas, o ataque falhou. Não falhou porque tinha uma mensagem central e nós a consideramos antes de lançá-lo. E é a seguinte, você pode se esconder, pode fugir, mas nós vamos te encontrar. Você pode, e isso é importante, quero dizer, os terroristas acham que têm imunidade. Eles vão fazer de novo, e de novo, e de novo. E se você negar essa imunidade a eles, eles vão pensar duas vezes. Sim, ele está literalmente dizendo que eles não fracassaram no ataque porque não conseguiram matar as pessoas que queriam matar.
Mas qual era a mensagem que ele estava tentando passar para eles? Eu não entendi isso. Well, I think the message he was sending is that Bem, acho que a mensagem que ele estava transmitindo é que nós não somos os terroristas. Eles são. Quem são os terroristas? Os terroristas são aqueles que estão assassinando pessoas, o que Israel tem feito em todos os lugares, em todo o Oriente Médio. Veja todas as pessoas que eles assassinaram em países estrangeiros, usando meios militares. Então ele está tentando dizer que os assassinos são aqueles que estamos assassinando, não nós. Bem, quero dizer, ele está reivindicando o direito de Israel de eliminar líderes de governos estrangeiros. Qual é o limite disso? Não sabemos. Você sabe, algumas pessoas até culpam Israel pelo assassinato do presidente John F. Kennedy, porque dizem que Kennedy estava pressionando Israel sobre o desenvolvimento de armas nucleares e iria impedir isso. Israel's case about their development of nuclear weapons and was going to stop it. And so they decided to kill Kennedy. E então eles decidiram matar Kennedy. Consigo ver que essa é uma interpretação lógica e razoável. Não acho que seja verdade, porque não acredito que Israel teria conseguido controlar a força policial de Dallas para colocar Ruby na cadeia e permitir que ele atirasse em Oswald antes que pudessem interrogá-lo. Não acho que Israel poderia ter afastado o serviço secreto do carro de Kennedy para deixá-lo como alvo aberto. Não acredito que Israel poderia ter feito o exército dos Estados Unidos reconstruir o crânio do presidente Kennedy para criar a farsa de que ele foi baleado por trás em vez de pela frente. Especialmente em 1963, isso seria poder demais para Israel. E tudo isso aconteceu. Isso me diz que teve que ser algo interno do governo dos Estados Unidos. It tells me it had to have been internal in the United States government. But still, people say, well, Kennedy was going to... Ainda assim, as pessoas dizem, bem, Kennedy ia tirar as armas nucleares deles ou parar o desenvolvimento, então o eliminaram. Isso não é uma teoria da conspiração. É apenas uma interpretação baseada em dedução lógica, em motivo. Realmente havia um motivo para Israel fazer isso. Como eu disse, acho que havia muitos motivos, e acredito que o motivo predominante era a CIA e o Estado-Maior Conjunto. Eles achavam que Kennedy era fraco em relação ao comunismo. Ele não apoiou a Baía dos Porcos. Ele não apoiou a Operação Northwoods. Ele não os deixou ir à guerra com a União Soviética. E ele estava negociando diretamente com Khrushchev, excluindo-os do processo. Então eles estavam perdendo o controle da situação. Esses são motivos poderosos para se livrar dele. Ele pode acabar tirando deles o inimigo, se conseguir algum acordo de paz com Khrushchev, algo que só foi acontecer décadas depois com Reagan e Gorbachev. E então, assim que puderam, o complexo militar industrial desfez isso. Só durou durante o governo de George Herbert Walker Bush. Porque quando Clinton assumiu, ele violou tudo e destruiu o acordo. E desde então, destruímos todos os acordos de controle de armas que os Estados Unidos conquistaram ao longo de décadas. Então veja, é claro que embora Israel tivesse um forte motivo, não tinha esse tipo de poder para influenciar tantas pessoas. E as pessoas que tinham o poder tinham um motivo ainda mais forte. Paul, o Oriente Médio está se tornando uma das questões mais difíceis para a política externa dos Estados Unidos por causa do apoio deles a Netanyahu e a Israel. Você acha que os Estados Unidos chegariam a sacrificar os Estados Árabes? Porque há muito medo. Olhe para os líderes árabes hoje. Eles achavam que os Estados Unidos os apoiariam de alguma forma. Veja a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar. A população, a opinião pública, é totalmente contra o que está acontecendo em Gaza. E eles são totalmente contra Israel. A maioria das pessoas nesses países é. Mas os líderes conseguiram, de alguma forma, ser uma espécie de zona tampão entre os Estados Unidos e suas populações. Mas parece que o medo agora está chegando aos líderes dos Estados Árabes. Se Israel pode atacar Doha e matar alguns civis, qual é a garantia de que eles não vão nos atacar a qualquer momento, em qualquer lugar que quiserem? There isn't any.
Não existe nenhum. Minha opinião é que o mundo árabe está dividido desde, sei lá, o século 7 ou 8, por causa da disputa pela sucessão de Maomé. Então temos dois grupos, e eles se odeiam mais do que odeiam os exploradores colonialistas. E é justamente a falta de unidade entre os árabes, é por isso que a França pôde dominá-los, a Grã-Bretanha pôde dominá-los, é por isso que os Estados Unidos puderam dominá-los, e é por isso que eles não fazem absolutamente nada em relação a Israel. Veja o tratamento dos palestinos, isso acontece desde 1947, talvez antes. Mas a parte original da Palestina, que era judaica, era minúscula. E aí acontecia assim, os colonos e israelenses atacavam uma vila palestina e expulsavam todo mundo, então Israel crescia um pouco mais, e depois faziam isso de novo. E os palestinos nunca disseram, ei, que diabos, vamos nos unir e não cair uma aldeia de cada vez. Mas foi isso que aconteceu, eles caíram uma aldeia de cada vez por 70 anos. E os Estados Árabes nunca realmente fizeram nada, certamente não de forma eficaz. Eles simplesmente conviveram com isso. Acho que tudo estava englobado na Guerra Fria, então os Estados Unidos tentavam manter os árabes do nosso lado para que não se aliassem aos soviéticos. Não foram totalmente bem-sucedidos, mas em grande parte sim. Claramente os árabes estavam sendo comprados, se não com dinheiro, então com proteção americana de alguma forma. E os israelenses ainda não tinham se tornado tão agressivos contra os Estados Árabes. Eles eram agressivos contra os palestinos na Palestina. Então acho que isso indica que as nações árabes carecem de unidade. Então, apesar de seus números, localizações geográficas favoráveis e enormes recursos de petróleo, eles quase não existem como força política. E nunca usaram sua riqueza do petróleo para ter um exército moderno. Quero dizer, se os árabes não fossem tão divididos, poderiam ter extinguido Israel a qualquer momento que quisessem. Mas veja agora, o que restou dos árabes não é nada. O Iraque acabou, a Síria acabou, basicamente o Líbano acabou, não sobrou nada ali. A Líbia acabou. A Arábia Saudita está ali se segurando, mas não há força nenhuma lá. A incapacidade dos árabes de se unirem e lidarem com a ameaça à sua existência permitiu que Israel basicamente se livrasse deles. E o tempo todo, eles usaram os Estados Unidos para se livrar deles, mas também usaram o 11 de setembro para criar entre os americanos a ideia de que todos esses árabes são terroristas. E disseram que os árabes vieram e explodiram o World Trade Center e o Pentágono. Então o 11 de setembro, que foi uma operação interna, tenho absoluta certeza disso, foi feito para que os neoconservadores pudessem destruir o Oriente Médio em benefício de Israel. Foi isso que a chamada Guerra ao Terror foi. A destruição de estados organizados que se opunham a Grande Israel, ou seja, a expansão de Israel do Nilo ao Eufrates. Essa era a Grande Israel original, e já falamos sobre isso. Agora vai do Nilo ao Paquistão. Então isso é culpa dos próprios árabes. É culpa deles. Eles deixaram isso acontecer porque há muita desunião. Acho que algo semelhante está acontecendo nos Estados Unidos por causa da desunião. A esquerda liberal basicamente renunciou ao país. Basta olhar para toda a comemoração e celebração que a esquerda liberal fez quando Charlie Kirk foi assassinado. Havia professores, você podia ouvir a mídia televisiva, comemorando quando o anúncio foi feito. Algumas dessas pessoas foram demitidas. Alguns dos professores foram demitidos. Bem, isso são as instituições tentando salvar a própria imagem. Quero dizer, eles realmente não tinham escolha, precisavam fazer algo. Mas eles ainda pensam assim. Mesmo tendo sacrificado este, aquele e aquele outro, eles ainda pensam assim. Então você pode ver isso. Você pode ver todos os governos de cidades democratas, prefeitos de estados democratas, governadores de estados democratas que estão fazendo tudo o que podem
para impedir que Trump deportasse qualquer imigrante ilegal. Eles estão agindo contra o país. Eles nem sequer dizem, bem, nós não apoiamos isso, mas não vamos interferir porque é o nosso país e temos que... Eles estão realmente trabalhando ativamente contra o país. Então, você pode ver o mesmo tipo de desunião que os árabes tiveram por séculos sendo criada aqui. Isso foi criado pela classe intelectual, pela esquerda liberal, pelos ataques à Constituição. Todos vêm da esquerda liberal. Então, os Estados Unidos estão desunidos. É ridículo chamar de Estados Unidos. São os Estados desunidos. E é isso que a esquerda liberal queria. É isso que eles conseguiram. E é isso que o assassinato de Charlie Kirk faz as pessoas perceberem. Isso pode resultar em um despertar por parte das pessoas que vêm sendo atacadas há décadas. E se for o caso, é provável que elas respondam de forma combativa. Vi um vídeo de um cartunista famoso que costumava fazer charges para os jornais quando ainda tínhamos jornais, e ele começou a levantar essas questões. Ele disse, vamos tolerar isso por mais tempo? Eu não gosto de violência, mas se for necessário, vamos ter que usá-la. E hoje teve um comentário nas redes sociais, alguém me enviou, e o cara disse, qual é o sentido de mandar a Guarda Nacional para esses democratas? Precisamos mandar a Força Aérea. Em outras palavras, ele quer as bombas. In other words, he wants the bombs. Well, I'm laughing because to some... Bem, estou rindo porque para alguém da minha geração, isso é inacreditável. Mas estou usando isso como exemplo de que os Estados Unidos podem se tornar tão desunidos quanto o nosso mundo. E tem havido tanta desunião. Quero dizer, lembre-se da longa guerra entre o Iraque e o Irã. Quem realmente causou isso? Bem, quero dizer, sabe, foi algo que os Estados Unidos tramaram, ou Israel. Mas não faz sentido. Quero dizer, o Irã não é árabe, mas eles são muçulmanos. Então, realmente não sei o suficiente para saber se o Irã sofre com a diferença entre sunitas e xiitas como os árabes sofrem. Não sei se isso afeta os muçulmanos iranianos, mas a separação entre sunitas e xiitas entre os árabes os tornou impotentes, sem poder, basicamente sem poder. E é por isso que um lugarzinho minúsculo como Israel pode dominá-los. Paul, o que está acontecendo no Oriente Médio? Aliás, como você mencionou, com sunitas e xiitas. Por tanto tempo, eles traçaram essa linha e a tornaram ainda mais forte entre as duas facções do Islã. Mas à medida que a situação em Gaza piora, não vejo mais essa linha. Não há mais divisão entre sunitas e xiitas. Eles estão todos se unindo. A única coisa que vejo acontecendo dentro do Islã é o islamismo radical, o wahhabismo e o salafismo. Esses não fazem parte do núcleo. São parte dos radicais. Eles estão tentando radicalizar as coisas, tentando mostrar que essas pessoas representam o Islã. Mas aquelas pessoas no Irã, ou aqueles que nem são sunitas nem xiitas, todas essas diferentes facções, não têm muito em comum com o wahhabismo e o salafismo. Porque essas pessoas, veja Al-Qaeda, veja o ISIS, nunca lutaram contra Israel, nem por um único momento. Eles estavam matando muçulmanos. Veja o que aconteceu no Oriente Médio. Qual era o alvo deles? Sabe, tá ficando tão claro para todo mundo o que está acontecendo no Oriente Médio e qual é a agenda. Você mencionou os casos da Líbia e do Iraque. Eu acho que no fim das contas, quando se fala de Israel, não se trata apenas da terra. Na minha opinião, não é só sobre a terra. Trata-se de não haver uma superpotência regional, um poder regional que possa enfrentá-los. Se o governo do Irã for esse caso, ou da Turquia, ou do Paquistão, eles vão lutar contra eles. E esse é o problema, Paul. Eu não vejo nenhum tipo de fim para o que Israel está fazendo. Não há fim para o que eles estão fazendo. Bem, eu concordo. Porque os Estados Unidos tornam isso possível para eles. Nós damos a eles o dinheiro para comprar o nosso próprio governo. Damos bilhões de dólares. Eles trazem esse dinheiro de volta para cá, em contribuições de campanha, e compram todos os senadores, todos os representantes.
Eles serão um dos maiores, se não o maior, doadores para campanhas presidenciais. Os Estados Unidos são tão ingênuos. Pegamos dinheiro do contribuinte americano e damos para Israel, para que eles possam comprar o nosso governo para servi-los. É assim que funciona. Agora percebi, como você disse, que a animosidade entre sunitas e xiitas meio que ficou em segundo plano por causa de Gaza. It's moved into the wings because of the Gaza. I think if Israel had been able to destroy Gaza really Acho que se Israel tivesse conseguido destruir Gaza muito rapidamente, mas eles são meio como Netanyahu, estão deixando a guerra se arrastar e as pessoas estão começando a ver e pensar sobre coisas que de outra forma não teriam notado. Mas ainda assim, os estados organizados que eram necessários para realmente contê-los foram destruídos. Quero dizer, o Iraque está destruído, a Síria está destruída. E você também tem que lembrar, Nima, pelo que entendo, a Al-Qaeda e o ISIS, essas são criações da CIA, não são criações muçulmanas indígenas. Nós criamos a Al-Qaeda, pelo que me lembro, para desestabilizá-los no Afeganistão, para expulsá-los do Afeganistão. Acho que o ISIS não foi o que usamos. Taliban was O Tati Board está bem conled. That's right. To go against the Soviets. Sim, é isso mesmo, para ir contra os soviéticos. E então, o ISIS não foi o que usamos para destruir a Líbia. Quero dizer, de onde veio o outro lado da chamada guerra civil? Veio dos mercenários da CIA. Não consigo lembrar todos os nomes desses grupos, mas quando o ISIS apareceu, ou seja, lá qual fosse o nome do grupo, esses não são criações muçulmanas. Al-Qaeda e ISIS, essas são criações da CIA. E presumo que o dinheiro teve um papel nisso. I assume money played a role. I've never really been. Nunca ficou muito claro para mim os aspectos terroristas dos muçulmanos no Oriente Médio recentemente. Se isso é uma oposição crescente contra a inação. Tipo, eu acho, sabe, o Hamas. Dizem que o Hamas foi criado por Israel para desacreditar a OLP, mas o Hamas é, na verdade, mais agressivo do que a OLP era. E por isso eu sempre me perguntei sobre esses chamados grupos terroristas. Não os que a CIA criou, mas parece que agora existem outros aspectos, esse tipo de ascensão. Você não pode chamá-los de terroristas, eles são mais agressivos. Você está vendo uma forma mais agressiva do islamismo árabe. E eu sempre me perguntei, será que isso é só porque as pessoas estão de saco cheio de ninguém nunca fazer nada sobre as porcarias de Israel? E sabe, Osama Bin Laden, acho que ele estava mais irritado com Saddam Hussein, porque os governos islâmicos seculares estavam reprimindo os muçulmanos puristas que queriam ter governos muçulmanos. Muslim purists who wanted to have Muslim governments. So I was highly amused back when the American neoconservatives Então, achei muito engraçado quando os neoconservadores americanos tentaram dizer que Saddam Hussein era aliado de Osama Bin Laden. Tenho quase certeza de que, no ponto de vista de Bin Laden, Saddam Hussein era alguém a ser eliminado. Não sei o suficiente sobre isso. É muita coisa para acompanhar. Não dá para conseguir ajuda porque eu simplesmente não confio nos arabistas ocidentais. Eles também não são confiáveis. Então, por não saber o idioma, não tem como eu saber o que der entre o Sandy. I can know what's going on. yeah. Thank you so Muito obrigado, Gad Paul, por estar conosco. É um grande prazer, Smita. great pleasure as always. Well, thank Bem, you, Nick, obrigado, Nim. Muito obrigado. much. See you. That's it.